Declaro aberta a presente sessão e convido Sua Excelência, o deputado Amaury Ribeiro, para fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor, terra inteira. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Proclamai dia após dia a sua salvação. Anunciai aos pagãos a sua glória. A todos os povos as suas maravilhas. Tem a palavra o senhor segundo secretário para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Segundo secretário, é eu mesmo? Vou ter que ler esse trem mesmo? Ainda são duas atas ainda, senhor presidente. Pensa num homem que fica feliz, lê isso aqui. Vamos lá. Ata da 82ª Sessão Ordinária Híbrida da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, aos 13 dias do mês de dezembro do ano de 2022, às 15 horas, no plenário do Palácio Maguito Vilela, realizou-se a presente sessão presidida pelo senhor deputado Lissau Vieira e secretariada pelos parlamentares Álvaro Guimarães e Paulo Trabalho, havendo número regimental. O senhor presidente declarou aberta a sessão e convidou o senhor deputado Paulo Trabalho para fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Isto feito, foi concedida a palavra ao senhor segundo secretário em exercício para proceder à leitura das atas das 5 sessões anteriores, teve gente pior, submetidas à apreciação do plenário, lograram unânime aprovação do expediente. Constou a leitura no processo número 2022-010889, 2022-010890, 2022-010891, 2022-010892, 2022-010893, 2022-0894, 0895, 0896, 0897, 0899, 0900, 0901, da Governadoria do Estado de Goiás, 2022-010902, do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, 2022-010903, do Ministério da Justiça e da Segurança Pública, 2022-010904, oriundo do Tribunal de Contas do Estado de Goiás, e de ofícios em respostas aos parlamentares Tiago Albernaz e Antônio Gomide, declarado o momento oportuno, a fase de apresentação de matérias, usaram as palavras dos senhores deputados Marcos Menezes, apresentando o projeto de lei número 551, Paulo Trabalho, projeto de lei número 550, delegada Adriana Corse, os requerimentos número 990 a 992, Álvaro Guimarães, apresentando o projeto de lei 547, de autoria do senhor deputado Lissau Vieira e outros, e devolvendo à mesa os processos número 2019-00-3883, 2019-00-4630, 2019-00-4761, 2019-00-4764, 2019-00-6252, 2021-00-4514, 2021-00-4663, 2021-00-5428, 2021-00-8160, 2021-00-8251, 2022-00-0145, 2022-01-803, 2022-00-2250, 2022-01-0238, 2022-01-0239, 2022-01-0281, 2022-01-0325, 2022-01-0417, 2022-01-0485, 0563, 0622, 0711, 0719, 0736, 0737, 0740 e 0747, com parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação
2022-001710, apreciado pela Comissão de Saúde, 2021-006063, 2021-009355, 2022-010036, apreciados pela Comissão de Assistência Social, Bruno Peixoto, apresentando os projetos de lei número 548 e 549, Francisco de Oliveira apresentando os projetos de lei número 552 e Lucas Calil, o requerimento 973, declarado momento oportuno ao pequeno expediente, ocupou a tribuna o senhor deputado Coronel Adailton. Logo após foram colocados em votação preliminar e aprovado como objeto de deliberação os projetos número 541 e 547. Em seguida foi submetido à apreciação do plenário, aprovada a votação em bloco dos processos sob tempo... Os vetos por deliberação do plenário. A ordem do dia constou de processos da fase de discussão e votação, veto por escrutínio secreto número... Eu vou ter que falar isso aqui tudo mesmo, você está de brincadeira comigo. Puta que pariu. Chico, vem ler essa porra aqui. 2021-007844, 2022-000153, 2022-001698, 1748, 2022-002036, 2022-002122, 2022-002251, 2022-010006, 2022-010008, 2022-010052, 2022-010053, 2022-010055, 2022-010057, 2022-010123, 2022-010151, 2022-010152, 2022... Eu já perdi essa porra tudo aqui já. 2022-002251, 2022-010006, 2022-010008, 2022-010052, 2022-010053, 2022-010055, 2022-010057, 2022-010123, 2022-010151, 2022-010152, 2022-010155, 2022-010154, 0163, 0165, 0182, 0185, 0187, 0188, 0189, 01, 0208, 0209, 0258, 0259, 0260, 0261, 0298, 0311, 0321, 0323, 0324, 0337, 0375, 0377, 0381, 0416, 0502, 0503, 0504, 0617, 0620, 0721, 002080, 2019, 004047. Cabe essa porra, não. 2019, 006773, 2020, 000177, 2021, 000986, 2021, 005734, 2021, 007510, que obteve 19 votos sim, 7 votos não e uma abstenção, ficando, portanto, mantidos os vetos, processos em fase de segunda discussão e votação, número 2020, 002834, 2021 003573, 2022 010865, 2020 002317, 2020 02 002321, 2019 002567, 2020 005235 e 2021 005521 aprovados e processos em fase de primeira discussão e votação, número 2019-005083, 2019-004576, vai acabar mais não, os trem.
2021 006978, 2019 003742, 2019 003939, 2019 003883, 2019 004635, todos aprovados. Esgotada a ordem do dia com a essência do plenário, o senhor presidente convocou os parlamentares para a reunião das comissões mistas e comissão de Constituição, Justiça e Redação, declarou encerrada a presente sessão, convocando outra extraordinária para logo após o término das referidas reuniões. Deixaram de comparecer a presente sessão os senhores deputados Paulo César, com problemas de saúde, Henrique Arantes, e para constar, lavou-se esta, que lida e aprovada será assinada. Ata da... Pode pregar o MAI? Ata da vigência. Ata da 27ª sessão extraordinária híbrida da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, aos 13 dias do mês do ano de 2022, do mês de dezembro, às 17h05 no plenário do Palácio Maguito Vilela, o senhor deputado Álvaro Guimarães, no exercício da presidência, deixou de abrir a sessão em virtude de as matérias objeto da convocação extraordinária se encontrarem ainda na comissão mista, convocando outra ordinária para amanhã, no horário regimental, e para constar, lavrou-se a ata que lida e aprovada será assinada. Estão em votação as duas atas brilhantemente lidas aqui pelo deputado Amaury Ribeiro. Senhores deputados, e com muita felicidade, que ele está até rindo aqui. Senhores deputados que aprovarem, queiram ficar como estão, os contrários que se manifestem. Aprovadas. Tem a palavra o senhor primeiro secretário, deputado Coronel Adailton, no exercício, para proceder à leitura da matéria constante no expediente. Senhor presidente, consta do expediente processo no número 2022-010858 da Governadoria do Estado de Goiás, veto parcial ao autógrafo de lei número 528, de 3 de novembro de 2022. A publicação e, posteriormente, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Processo 2022-010914, oriundo do Tribunal de Contas do Estado de Goiás, concede revisão geral anual da remuneração dos servidores. A publicação e, posteriormente, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Processo 2022-010915, da Governadoria do Estado de Goiás, lei ordinária que altera a Lei 21527, de 20 de julho de 2022. A publicação e, posteriormente, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Processo 2022-010916, oriundo do Tribunal de Contas dos Municípios. Lei ordinária que concede revisão geral anual da remuneração dos servidores. A publicação e, posteriormente, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Apenas esse expediente, presidente. Não tem outro aí, não tem? Tem? Revogo o despacho aqui, presidente. Tem mais expediente. Perfeito. 2022-010905, do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Lei ordinária solicita alteração no projeto da Lei Orçamentária Anual, LOA, para o exercício 2023. A publicação e, posteriormente, a Comissão de Processo número 2022-010912, Tribunal de Contas do Estado de Goiás, Lei Ordinária, proposta de emenda PLOA 2023. A publicação e, posteriormente, a Comissão de Constituição... Processo 2022-010917, oriundo do Tribunal de Contas dos Municípios, Lei Ordinária, proposta de emenda PLOA 2023. A publicação e, posteriormente, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Ofício em resposta à senhora deputada delegada Adriana Corsi, senhor presidente. Dê ciência, senhora deputada, após arquivo-se. Apenas esse expediente, presidente. Encerrado, então, o expediente, o momento é oportuno para a apresentação de matérias. Com a palavra, deputado Gustavo Seba. Boa tarde, senhor presidente, senhores deputados. Apresento um requerimento para essa casa destinado à Goinfra, para que possa ser feita urgentemente a sinalização da GO 330, que liga a cidade de Catalão até Três Ranchos, passando por Ouvidor. Não apenas a sinalização, senhor presidente, mas também a instalação até de lombadas eletrônicas, de redutores de velocidades. Entendemos que essa é uma medida até paliativa, e nós já apresentamos requerimento também pela duplicação dessa rodovia, que é uma rodovia extremamente importante para toda a região e que tem feito vítimas fatais com muita frequência. Esse fim de semana mesmo nós tivemos 2 acidentes, um com vítima fatal, infelizmente, um extremamente grave, nessa rodovia que está completamente sem sinalização,
tem um fluxo importante de turistas, de estudantes, de trabalhadores, e que, infelizmente, todos que somos de Catalão, Vidor, Três Anjos da região, já perdemos amigos, ou até parentes, nessa rodovia que tem se tornado uma rodovia extremamente perigosa, né, também pelo fluxo do turismo, enfim. E mais 30 segundos para o deputado. Precisamos urgentemente, senhor presidente, que a Goinfra possa proceder à sinalização e demais medidas, como guarda-reios, redutores de velocidade, para que a gente possa reduzir a incidência de acidentes nessa rodovia tão importante para a nossa região. Muito obrigado, senhor presidente. Perfeitamente, deputado. Com a palavra, o deputado Thales Barreto. Boa tarde, presidente. Boa tarde, nobres parlamentares, deputadas, a deputada Adriana Costa, a deputada Lida Borges. Presidente, ouvindo o deputado Gustavo Seba, eu acho engraçado, né? Porque criticou tanto o projeto do agro, criticou tanto a busca de recursos do governo do Estado para poder melhorar as rodovias. E uma das promessas, deputado Gustavo Seba, já feita pelo governador doutor Ronaldo e também pelo Pedro Salles, é a duplicação dessa rodovia, deputado. O senhor brigou e vai ser beneficiado com a rodovia duplicação. Então, eu fico vendo, porque os benefícios vão vir. Presidente, eu quero pedir mais 30 segundos a Vossa Excelência. Concedido. Eu represento hoje o município de Iaciara. Através do vereador Cláudio Machixe, eu estou apresentando um ofício da nossa secretária Fátima Gavioli para a militarização do Colégio Estadual Raimundo Rocha em Iaciara. Não temos colégios lá e sei que a luta do Cláudio Machixe, que hoje representa o governador do Ronaldo Caiado em Iaciara, vai ser muito importante para aquela região que hoje nós sabemos a importância, Coronel Adailton, que são os colégios militares, né? Eles não influenciam no ensino, mas dão uma postura de educacional fundamental para os nossos estudantes, em especial do ensino médio. Muito obrigado. Perfeito. Com a palavra, Vossa Excelência, deputado Antônio Gomide. Obrigado, senhor presidente. Estamos apresentando aqui vários requerimentos. Gostaríamos de destacar 3 requerimentos apresentados à mesa. Primeiro, um requerimento que eu assino junto com o coronel Adailton, solicitando a implantação de um colégio estadual no bairro Filóstro, na cidade de Anápolis. Também estamos apresentando requerimento pedindo melhorias junto à Goinfra na construção de pontes do concreto GO 549, que liga Divinópolis à cidade de Campos Belos, em Monte Alegre. E, por fim, senhor presidente, um requerimento que é uma moção de aplauso aos 62 anos da Universidade Federal de Goiás. Obrigado. Perfeitamente, deputado. Com a palavra, sua excelência, deputado Paulo César. Quero aqui apresentar, inclusive, na nossa região lá, Oruana até Rio Verde, para poder fazer a pavimentação, Castelândia até Quirinópolis. Aproveitando a deixa aqui do deputado Thales, aliás, tem muito dinheiro. Já tem no fundo, e tem o IPVA. E agora taxou o agronegócio, então nós vamos pavimentar. Eu espero que o governador possa pavimentar e duplicar todas as rodovias, porque vai ter dinheiro demais para poder fazer. Porque, graças a Deus, o agronegócio está indo muito bem no nosso estado de Goiás. É só, senhor presidente. Perfeitamente. Com a palavra, deputado Chico KGL. Boa tarde, senhor presidente. Muito obrigado. Um projeto de lei que concede o título de cidadania que especifica Luísa Helena Trajano. Muito obrigado, senhor deputado. Devolvo a palavra. Perfeitamente. Senhores deputados, perdão. Com a palavra, a sua excelência, deputado Coronel Adailton. Senhor presidente, devolvendo matérias votadas na Comissão de Constituição, Justiça e Redação e Comissão de Agricultura. E, nesse momento, já solicita a Vossa Excelência consultar o plenário para incluir na pauta da ordem do dia. Além disso, apresento projetos de lei e requerimento de nossa autoria, dos quais destaco a propositura de instalação de um colégio estadual da Polícia Militar no Colégio Estadual Francisco Alves, município de Nova Veneza. Muito obrigado, senhor presidente. Perfeitamente. Senhores deputados, não havendo mais nenhum deputado inscrito, o momento é oportuno para o pequeno expediente. Com a palavra, o deputado Gustavo Seba. Boa tarde, senhor presidente, senhores deputados.
Presidente, apenas para pedir a oportunidade, um pequeno expediente, para dizer desse requerimento nosso, a Goinfra. É direito de todos nós que pagamos impostos e que já pagamos, deputado Tales, um fundo de transportes para isso. Já existe esse fundo de transporte para manutenção de rodovias, né? E essa GO 330, de Catalão até Ouvidor e até Três Anchos, é uma rodovia extremamente importante comercialmente para todos os nossos municípios e para a região e para o estado de Goiás, pelo potencial turístico, pelo potencial econômico, né, das mineradoras, dos trabalhadores, dos estudantes, e uma rodovia que tem, infelizmente, feito vítimas quase que diariamente de acidentes recorrentes, acidentes fatais. Nós já perdemos, eu em especial, já perdi amigos pessoais muito próximos nessa rodovia, que hoje é uma rodovia que, infelizmente, como eu disse, tem feito tragédias em famílias por acidentes, por falta de sinalização, por falta, evidentemente, de uma duplicação, que é o ideal, que precisa ser feito, que nós já solicitamos isso várias vezes aqui, tanto nesse governo quanto em governos até passados. E, na atual conjuntura, nós estamos numa situação ainda mais difícil, porque ela está completamente sem sinalização nenhuma. E, em pouco tempo, em alguns dias, nós tivemos, em uma noite, um acidente fatal e um acidente extremamente grave. Então, deputado Tales, não se justifica a taxa do agro para a recuperação de rodovias quando se já existe um fundo de transportes, quando se já existe recurso para isso, quando se já existe uma série de impostos, como IPVA, como uma série de outras coisas, para custear exatamente esse tipo de manutenção. Então, não existe justificativa para a não realização desse serviço, a não ser a vontade do governo. Então, quero contar aqui com o apoio de todos os parlamentares aprovando esse requerimento, para que a Goinfra possa tomar providências de forma mais rápida e que seja procedido a sinalização, que é uma coisa simples, até relativamente barata, e a instalação de lombadas eletrônicas, que não é também uma coisa definitiva, é uma medida paliativa, e que ninguém gosta também, né, desse tipo de medida, mas numa rodovia que tem feito tantos acidentes, pode ser um acessório a mais para tentar coibir o excesso de velocidade e tentar preservar mais vidas nessa rodovia, até que seja-se tomada, né, uma posição definitiva pela duplicação dessa rodovia. Agora, eu repito, já existe, deputado Tales, o fundo de transportes, já existe PVA, já existe imposto demais, já tem um orçamento absurdo, um governo que tem dinheiro em caixa, basta apenas se executar. E até lá, né, de forma célere, o que a gente cobra aqui é que uma medida seja tomada de forma urgente, para que a gente possa evitar esses acidentes. Outra questão, senhor presidente, que eu trago aqui também, apresentando requerimento hoje, é em relação ao IML da cidade de Catalão. Hoje, infelizmente, ainda vendo casos como esse da nossa GO 330, infelizmente, famílias ficam aguardando 24 horas, 48 horas, 2 dias, e infelizmente falta profissionais no IML. Às vezes tem que vir um profissional de Caldas Novas, que demora 1, 2 dias para chegar, e o paciente lá, e às vezes corpo, até na rodovia, por horas e horas e horas. E isso é um absurdo, que a população de Catalão não aguenta isso mais. É preciso que o governo do estado, e a prefeitura também, que é parceira do governo, tome medidas. Seja que a prefeitura forneça profissionais médicos para o IML, tem um monte de contrato temporário ali de credenciamento ali na Secretaria de Saúde que seja fornecido, agora a obrigação é do Estado. Ou que o Estado tome providências. O IML de Catalão foi reformado e foi uma obra que nós conseguimos, mudou de lugar, tem equipamentos novos, mas falta material humano. Falta profissionais. Imaginem vocês, perder um ente querido, já ter que lidar com a dor, com a dificuldade, de uma morte trágica, um acidente, outra coisa, uma morte não natural, e você ter que ficar 1 dia, 2 dias, às vezes até com o corpo do seu parente exposto em uma rodovia, sem ter um profissional para ir lá dar um laudo, para poder fazer um exame, fazer uma autópsia, sem poder liberar esse corpo para a família poder viver o seu luto, poder viver esse momento de dor e de poder sepultar em paz o seu ente querido. Então, são medidas urgentes que o governo do estado precisa tomar providências, precisa assumir essa responsabilidade, que é do governo do estado, de resolver o problema do IML de Catalão,
e também da sinalização da GO 330 e manutenção da mesma para redução de velocidade entre Catalão, Ouvidor e Três Anjos. Muito obrigado, senhor presidente. Perfeitamente. Com a palavra, o deputado Paulo César Martins. Senhor presidente em exercício, Carlos Cabral, prazer estar Vossa Excelência presidindo esta casa, os deputados e deputadas, público aqui presente, a imprensa, TV Assembleia. O que me traz aqui nessa tarde, senhor presidente? Logicamente que nós estamos hoje num momento finalizando a legislatura, 5º mandato de deputado estadual, com grande alegria, procurei aqui ser justo, procurei aqui tomar as posições, algumas acertadas, outras às vezes com alguns erros, porque nunca que a gente consegue estabelecer aquilo que realmente nós precisamos fazer. Mas, além de dar um passo para frente, sempre dando outro passo para trás para poder ajustar e fazer aquilo que é importante para a sociedade. Nós aqui tivemos uma batalha muito grande em relação à pior legislatura, em função de uma posição, de uma taxação do agronegócio, que o agronegócio, além de ser o instrumento, o pulmão, o coração do Estado de Goiás e do Brasil, sem sombra de dúvida, sem nenhum incentivo para a grande maioria das pessoas que realmente têm aí feito aquilo que é importante para o setor. Algumas pessoas que têm aí os benefícios, mas outros sempre lutando. Um ano perde, um outro ano empata, um outro ano viabiliza para levar o alimento para a sociedade. E foi taxado que, inclusive, por uma razão ou outra, né, no governo passado, então o governador Marconi Perillo fez aí um momento de transformar alguma arrecadação para um fundo para poder viabilizar a recuperação das nossas estradas e pavimentar outras estradas que não são pavimentadas. E, além de tudo, nós temos o IPVA, que é muito caro, para poder viabilizar também a melhoria das nossas rodovias. Então, agora taxando, eu acredito, né, que o agronegócio, que é pujante, famílias e famílias que têm dado aí a sustentabilidade para a economia do nosso país e o alimento para tanto os goianos como para os brasileiros. Com toda certeza vai continuar. E eu espero que o governador possa realmente não só pavimentar, melhorar as rodovias, como duplicar aí algumas que foram prometidas. Torço, oro para que isso possa acontecer. Logicamente, a gente precisa estabelecer esse papel de fiscalização. Vamos assumir novamente em fevereiro o 6º mandato e com toda certeza vamos estar aqui para poder fiscalizar. Esse vai ser o nosso papel. Então, espero que o governador possa ter a sensibilidade, mesmo fazendo o absurdo do absurdo, taxando aí o agronegócio,
que é, com toda certeza, o coração e o pulmão do Estado de Goiás. Quero aqui, nessa tarde, transmitir essa posição nossa e, com toda certeza, aqui nesta casa possamos terminar com um papel importante, com um dever cumprido. É só, senhor presidente. Muito obrigado. Com a palavra para o pequeno expediente, o deputado Thales Barreto. Não, só o Thales. Está aqui. Boa tarde, presidente, mesa diretora, parlamentares. Inicialmente eu quero saudar e cumprimentar o amigo Álvaro, secretário de Esportes do município de Goiânia, que vem fazendo um grande trabalho. Parabéns, Álvaro. Deputado Gustavo Seba, como é bom ver Vossa Excelência reivindicar melhores rodovias, duplicações, semáforos dentro da estrutura que possa ser permitido, lombadas eletrônicas. Há 2 semanas atrás, o senhor bateu no projeto qual eu fui relator, do projeto Agro. A sua cidade, Catalão, vai ser uma das principais beneficiadas com esse recurso, porque também é uma grande produtora de produtos que vêm do agro. Catalão vai receber uma duplicação da 020 até a cidade. E nós sabemos dessa importância, nós sabemos disso. E a própria manutenção das rodovias colocadas por Vossa Excelência vão ser feitas também por esse fundo. Esse fundo vai manter a estrutura. O agro vem há uns bons anos tendo vários recursos em cima também, que não é taxada. É importante o agro fazer sua contribuição. E o povo goiano vai ver isso nas próprias rodovias que o próprio agro utiliza. Eu vejo o senhor fazendo, desde aquela época do debate do agro, e vendo o senhor pedindo agora, o senhor pode ter certeza que o senhor vai ser beneficiado. Da mesma forma, deputado Gustavo, eu quero parabenizá-lo. Hoje nós tivemos um debate importante, um debate com todos os procuradores, seja da Secretaria da Saúde, da Casa Civil, juntamente com o secretário de Saúde, onde eu mandei convite aqui a todos os parlamentares. O senhor ponderou, equilibrou, e eu tenho certeza que as sugestões do senhor, como presidente da Comissão de Saúde, como médico que é, deputado Gustavo Seba, algumas modificações vão poder ser concedidas, fazem parte. Bom senso, equilíbrio. O governo mostra, através dessas ações, desses debates, nós ficamos praticamente mais de 2 horas discutindo, numa hora de almoço, juntamente com Cairo Salim, também deputado Max Menezes, discutindo como que nós podemos votar essa regulação aqui, não para privilegiar nenhum tipo de OS em Goiás, e sim para poder deixar o processo mais democrático, e sim para apenas OS da saúde poderem estar atuando no segmento. É um debate forte, porque quando a gente fala de saúde pública, nós sabemos a importância que essas OS exercem em todo o estado de Goiás. Foi inaugurado no governo do Dr. Ronaldo Caiado um hospital em Uruaçu, que é uma das referências do Brasil. Um hospital com quase 4.000 servidores, um hospital que atende médio norte goiano, Vale de São Patrício e o norte de Goiás. E nós sabemos que precisa também ser mais fiscalizadas. Existem OS boas e existem OS ruins. Que através desse projeto que está aqui na casa, nós possamos ajudar nessa regulação, não para poder excluir algum tipo de OS, sim para a gente poder fiscalizar melhor as OS, colocando termos que com certeza vão facilitar a fiscalização, o acompanhamento que essas OS estão tendo dentro do nosso estado de Goiás. São várias. Pontuamos muitas coisas. E aí, deputado Gustavo Seba, eu parabenizo Vossa Excelência. Parabenizo pela experiência sua. O senhor já trabalhou em algumas OS. Esse debate vai vir daqui a pouco. O governo não está fechado por portas, doutor Gomide. O senhor que é odontólogo e conhece bem, não está fechando portas para discussão. Faltou o senhor na reunião.
Reunião importante, com tempo, com esclarecimento, olhando artigo por artigo, o que a gente estava interpretando e o que a própria Procuradoria estava interpretando, os procuradores. Eu acho que é assim que a gente faz um debate construtivo, um debate propositivo. E eu tenho certeza que debates importantes virão também, bem por esse ano de 2023, 2024, que eu tenho certeza que assim a gente engrandece a Assembleia. Quero parabenizá-lo e falar para o senhor que o Fundo do Transporte, criado agora, com certeza a sua região vai ser extremamente favorecida. Obrigado, presidente. Não havendo mais nenhum deputado inscrito para o pequeno expediente, eu encerro o pequeno expediente. Tem a palavra o senhor primeiro secretário para proceder à leitura dos projetos de lei apresentados na presente sessão. Senhor presidente, foram apresentados nessa sessão o projeto de lei número 548, que dispõe sobre o cadastro técnico estadual de atividades e instrumentos de defesa ambiental. É de autoria do deputado Bruno Peixoto. Projeto 549, de autoria também do deputado Bruno Peixoto, que declara de utilidade pública a entidade que especifica, Federação Goiana de Truco. Processo 550, de 13 de outubro, declara de utilidade pública a Associação de Moradores dos Setores Bela Vista de Posse, Goiás. Paulo Trabalho é o autor. Processo número 551, que declara de utilidade pública a entidade que especifica a Associação dos Haitianos do Brasil, deputado Max Menezes. Processo 552, dispõe sobre o restabelecimento dos efeitos de incentivos fiscais de empresas que estejam em recuperação judicial, na forma que especifica. Autor é o deputado Francisco Oliveira. Processo 553, dá denominação ao próprio público que especifica, denomina o Colégio Estadual Sebastião Lemes Viana. Essa denominação, o Colégio Estadual, a ser implantado no residencial Cândido de Queiroz. Também, deputado Max Menezes. Projeto número 548, de 13 de dezembro de 2022, deputado Bruno Peixoto. Dispõe sobre o cadastro técnico estadual de atividades e instrumentos de defesa ambiental. Apenas esses processos, senhor governador, senhor presidente. Estão em votação preliminar os projetos lidos. Os senhores deputados que entenderem serem os mesmos objetos de deliberação queiram ficar como estão. Aprovado preliminarmente a publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Tem a palavra o senhor primeiro secretário para proceder à leitura da matéria constante da ordem do dia. Eu vou assinar aqui devagarinho, pode deixar. Processo em fase de primeira discussão e votação é o 2019-004002. Autor o deputado Carlos Cabral, vossas presidência aí, Nossa Excelência. Altera a lei número 19587, de 10 de janeiro de 2017. Questão de ordem, presidente. Vossa Excelência, deputado Tales. Presidente, eu queria que o senhor consultasse o plenário. Nós temos algumas matérias importantes para poder discutir e votar na CCJ, na comissão mista, e caso nós tenhamos também a aprovação de alguns projetos, uma extraordinária após as reuniões das comissões. Obrigado. Vossa Excelência está pedindo só a convocação da comissão mista e CCJ, deputado Tales. Vossa Excelência pediu só a convocação e da mista, CCJ e extraordinária. Extraordinária. Perfeito. No momento oportuno, então, coloque em votação. Questão de ordem, presidente. Vossa Excelência vai emendar o projeto? Então, deixa eu só colocar ele em votação, que ele só foi lido. Então, está em votação a matéria que acaba de ser... Está em discussão, perdão. Está em discussão a matéria que acaba de ser lida. Vossa Excelência, deputado Paulo César Martins. Senhor presidente, eu quero aqui fazer uma emenda no plenário, inclusive
com a vossa assinatura, senhor presidente. Perfeitamente, senhor deputado. Emendado que foi a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Senhores deputados, há uma solicitação do deputado Coronel Adailton para que seja incluída na pauta do dia, da ordem do dia, projetos que foram devolvidos das comissões. Os projetos que já foram, inclusive, devidamente identificados e nominados por ele anteriormente, quando da solicitação. Os senhores deputados que forem favoráveis à inclusão na ordem do dia dos projetos apresentados pelo Coronel Adailton, queiram ficar como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado. Senhores deputados, há uma solicitação também do deputado Thales Barreto para que seja convocada a CCJ, a comissão mista e, posteriormente, sessões extraordinárias, caso necessário. Então, os senhores deputados que concordarem com as convocações da comissão mista, da CCJ e de sessão extraordinária logo após, queiram ficar como estão. Os contrários que se manifestem. Aprovadas as convocações solicitadas pelo deputado Thales Barreto. Tem a palavra o senhor primeiro secretário para a leitura da matéria da ordem do dia. Senhor presidente, processo em fase de primeira discussão e votação, lei complementar, processo 2021-006480 e 2021-006504. Autores, deputado Coronel Adailton e delegada Adriana Corse. Visa alterar a lei complementar número 26, de 28 de dezembro de 98, que estabelece a lei de diretrizes base do sistema educativo do Estado de Goiás. Está em discussão a matéria que acaba de ser lida. Para discutir a matéria, Sua Excelência o deputado Gustavo Seba. Obrigado, senhor presidente. Eu quero dizer que, já adianta o deputado Coronel Adailton que nós vamos votar favorável ao projeto dele. Deputado Thales, primeiro eu quero também até agradecer a deferência do deputado Thales pelo diálogo aberto, né, em relação à saúde, né, a pauta que com certeza passa pelo interesse de todos os parlamentares, independente de base ou de oposição. E o diálogo, a oportunidade de diálogo é sempre produtiva. Quero agradecer pela iniciativa de convidar todos os parlamentares para debater, para discutir, para poder propor, né, alterações que possam vir ao interesse de verdade dos goianos. Agora, senhor presidente, o deputado Thales foi mais a fundo em relação à GO 330. O senhor disse que a GO vai ser duplicada. O senhor não conhece muito bem a região, mas o que foi anunciado é que seria uma duplicação de Goiânia a Catalão. E eu torço muito para que isso aconteça e vou parabenizar o governo. Agora, a gente... Primeiro que nós não acreditamos, deputado Thales, no uso do fundo, do imposto que foi criado pelo governador Ronaldo Caiado, efetivamente naquilo que ele está se propondo. A gente sabe que isso aí vai ter outras destinações. Agora, o trecho que nós levantamos, a questão da GO 330, deputado Thales, ele é um direito do cidadão. E não é graça do governo criar imposto para falar que vai fazer isso, não. Haja vista que já existe um fundo de transportes. E você mesmo falou. Fundo de transporte já é pago, não precisava da taxa do agro. Para que serve o fundo de transporte? É para fazer essa duplicação, para fazer essa manutenção, essa sinalização. Já existe o IPVA. Para que serve esse dinheiro que você paga do IPVA do seu carro? É exatamente para isso. Já existe o ICMS do combustível, que, aliás, de 2019 para cá, aumentou 50% da arrecadação do ICMS com combustível no Estado. Cadê esse dinheiro? Já era para estar usando, já era para estar fazendo a duplicação, sinalização das rodovias, manutenção. Existe ainda também o fato, deputado Thales, que o governo do Estado não paga um centavo de dívida externa. Cadê esse dinheiro que está ficando em caixa? Tinha que estar sendo usado nessas rodovias. Então não tem essa justificativa de que precisa criar um imposto novo, porque amanhã essa casa só vai fazer imposto, então. Precisa reformar uma escola, vamos criar um imposto novo. Precisa investir num hospital, vamos criar um imposto novo. Precisa investir... Uai, o que é isso? É uma justificativa completamente fajuta. Não existe essa justificativa. E já em relação, inclusive, ao agro, que já paga o fundo EPEC, que já paga esse fundo de transportes, é verdadeiramente uma facada nas costas e nada mais do que isso dos produtores por parte do governo. Agora, repito, nós estamos falando de vidas. É extremamente importante que o governo deixe de demagogia e de criar desculpas para criar imposto, né, e trate a vida com a seriedade que ela merece.
Nós estamos falando de pessoas que têm sofrido acidentes quase que rotineiramente. Famílias que têm perdido jovens, como foi esse fim de semana. Um jovem, uma pessoa extremamente nova, com uma vida inteira pela frente, infelizmente veio a óbito por um acidente, que, claro, não sou perito, mas tudo indica que pela falta de sinalização dessa rodovia, Antônio Gomide, que é extremamente fundamental. Três Anjos é uma cidade turística, que tem um movimento muito grande de turistas que vêm de Brasília, de Goiânia, de vários cantos do estado de Goiás e de fora do estado de Goiás. E é importante para a economia de todas essas cidades. Ouvidor, nós temos mineradoras lá que têm uma importância econômica extremamente grande para a nossa região. Uma rodovia que estudantes, trabalhadores, pacientes dependem dela e estão diariamente correndo risco de vida pela não existência de sinalização. Não é pela má sinalização, não, pela não existência. Repito, o que nós estamos cobrando do governo são medidas definitivas, que eu já cobro há muito tempo, eu sou justo, não é desse mandato não, desde mandatos anteriores, agora o governador Ronaldo Caiado está acabando o primeiro mandato sem fazer nada disso, cobramos isso também dos ex-governadores. Agora, nada foi feito nesse sentido e, infelizmente, nós estamos com uma rodovia fazendo vítimas, pais, mães de família, filhos, que estão perdendo a vida, e nós estamos pedindo. Essa duplicação precisa acontecer de Catalão a Três Anjos também. Agora, até lá, o que a gente está pedindo é uma medida emergencial. É que a Goinfra tenha piedade dessas famílias. Que ela tenha piedade desses pais e mães que estão perdendo seus filhos ali e faça pelo menos uma sinalização. Isso é barato demais para a arrecadação, para o tanto de dinheiro que o governo tem. Que coloque uma lombada eletrônica, repito, ninguém gosta daquilo. Mas se for para a gente conseguir reduzir velocidade até que se tenha uma medida definitiva, que seja feito. O que a gente não pode é ficar perdendo amigos, familiares, como todos nós que moramos naquela região já perdemos por essa rodovia, que tem feito tantas vítimas, por negligência também do governo do Estado. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Encerrado. Está em votação. Senhores deputados, essa matéria trata-se de lei complementar, portanto, necessária a maioria absoluta dos votos e a votação é nominal. Portanto, os senhores deputados presenciais devem votar todos no painel e os que estão na sessão virtual deverão também registrar o seu voto. Está liberada a votação. É um projeto do deputado Coronel Adailton, que altera a LDB. É lei complementar. Portanto, senhores deputados, novamente eu vou repetir aos senhores, nós estamos em votação de projeto de lei complementar, portanto a votação é nominal no placar eletrônico. Solicito a votação dos senhores deputados que estão presentes na sessão e dos que estão na sessão virtual, por favor. Deputado Paulo César Martins, Vossa Excelência puder fazer a votação nominal, por favor. Deputado Humberto Teófilo. Presidente, uma questão de ordem só para explicar o projeto aqui, enquanto nós questão de ordem, Vossa Excelência, enquanto votação. De uma simplicidade total esse projeto, presidente, mas é muito importante. Nós temos participado, o governador Ronaldo Caiado baixou um decreto que todas as solenidades que envolvem órgãos públicos estaduais seja cantado o hino do Estado de Goiás. E a gente percebe claramente que muitas pessoas, inclusive várias autoridades, não conhecem a letra do hino do Estado de Goiás. O hino nacional é muito conhecido por todos, embora alguns não cantem a letra completa, mas o nosso objetivo é apenas de colocar isso na Lei de Diretrizes Base da Educação em Goiás, para que os nossos alunos aprendam isso lá na escola, que já cheguem, na hora que chegar na solenidade, nos ajudem a cantar o hino do Estado de Goiás, que,
por sua vez, é bela e retrata fielmente o nosso estado de Goiás. Bacana, doutor Antônio. Muito obrigado, presidente. Perfeitamente, senhores deputados. Já temos 21 votos favoráveis, então está aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Projeto em fase de primeira discussão e votação 2019-005369 e 2021-005741. Autores, deputado Carlos Cabral e deputado Charles Bento. Dispõe sobre a política de pessoas desaparecidas e tem como finalidade o desenvolvimento de ações coordenadas para auxiliar na prevenção, localização e assistência a pessoas desaparecidas e seus familiares. Está em discussão. Encerrado. Está em votação. Encerrado. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado. Processo em fase de primeira... Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação 2022-010554. Deputado Lissauro Vieira, nosso presidente é o autor, declara de utilidade pública a entidade que especifica. Associação de Ecoterapia de Paranaiguara, Ecoamor, com sede no município de Paranaiguara. Está em discussão. Encerrado. Está em votação. Encerrado. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação, autor deputado Hamilton Filho. É o 2019-004598. Dispõe sobre a criação de polo goiano de desenvolvimento mineral e dá outras providências. Está em discussão, encerrado. Está em votação, encerrado. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação, autor, deputado Chico KGL. É o 2021-007741. Dispõe sobre o reconhecimento de bem imaterial que especifica como patrimônio cultural goiano. É a cultura dos bares. Está em discussão. Encerrado. Está em votação. Senhores deputados que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação, 2019-006566. Autor deputado doutor Antônio. Estabelece infração administrativa para fins de aplicação do Código de Defesa do Consumidor e dá outras providências. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação, 2019-006914. Autor deputado Álvaro Guimarães. Institui a política pública de leitura para todos nas bibliotecas, escolas públicas e privadas do estado de Goiás. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação. Autor, deputado Jefferson Rodrigues e deputada Leda Borges. Há também deputado Alisson Lima. Processos números 2019-004926, 2019-006911 e 2019-007204. Disciplina as condições para a prestação de serviço de transporte individual privado de passageiros que utiliza tecnologia de comunicação em rede no estado de Goiás. Está citado aqui como STIP/Goiás, presidente. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Os favoráveis permaneçam. Os senhores deputados que aprovarem permaneçam como estão. Aprovado em primeira discussão e votação. A segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação 2019-006098, 2019-006132. Autor deputado Júlio Pina. Autoriza o Poder Executivo a municipalizar trecho urbano da rodovia GO 537, Jardim das Oliveiras, em Senador Canedo, no estado de Goiás. Está em discussão. Encerrado. Está em votação. Encerrado. Senhores deputados que o aprovarem queiram ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação, 2019-007008, autor deputado Gustavo Seba. Institui o Dia das Comunidades Terapêuticas. Está em discussão.
Encerrado em votação. Encerrado. Senhores deputados que o aprovarem queiram ficar como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado em primeira discussão e votação. A segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação 2021-005982. Autor, este que vos fala, deputado Coronel Adailton. Institui o selo de empresa incentivadora da aprendizagem e aplicação de Libras, língua brasileira de sinais, por parte dos guias de turismo destinados a empresas operadoras de turismo no âmbito do estado de Goiás. Está em discussão, encerrado, em votação, encerrado. Senhores deputados que o aprovarem queiram ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação. A segunda discussão e votação. Processo em fase de segunda discussão e votação. 2020-005896. Autor, deputado Coronel Adailton, inclui no calendário cívico, cultural e turístico do estado de Goiás a Festa da Banana, no município de Itaguaru. Está em discussão, encerrado. Está em votação, encerrado. Senhores deputados que o aprovarem queiram ficar como estão. Aprovado em segunda discussão e votação. A Secretaria para extração de autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação. 2019-003939. Autora, deputada delegada Adriana Corse. Estabelece normas que visam a prevenção de desaparecimento de crianças e adolescentes, em suplementação ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Está em discussão, encerrado. Está em votação, encerrado. Senhores deputados que o aprovarem queiram ficar como estão. Aprovado em segunda discussão e votação a Secretaria para extração de autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação, 2019-004635. Autor é deputado Virmondes Cruvinel. Dispõe sobre as regras para cidades inteligentes, Smart Cities, no âmbito do estado de Goiás e dá outras providências. Está em discussão, encerrado, em votação, encerrado. Os deputados que o aprovarem queiram ficar como estão. Aprovado em segunda discussão e votação, a Secretaria para extração de autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação, 2021-006978. Autor, deputado Antônio Gomide. Institui a Escola Transparente, por meio de um portal de transparência da qualidade do ensino da rede estadual, com o intuito de divulgar de maneira ampla as informações da educação para que a sociedade, os pais e os pesquisadores possam avaliar e fiscalizar o ensino público em Goiás. Está em discussão, encerrado. Está em votação, encerrado. Os que queiram aprová-lo, queiram ficar como estão. Aprovado em segunda discussão e votação, a Secretaria para extração de autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação, 2020-002279. Autor, deputado Hélio de Souza. Altera a lei número 20064, de 4 de maio de 2018, que dá denominação ao próprio público que especifica. Está em discussão, encerrada. Está em votação, encerrada. Os senhores deputados que o aprovarem queiram ficar como estão. Aprovado em segunda discussão e votação, a Secretaria para extração de autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação, 2019-003282. Autor, deputado Lucas Calil. Dispõe sobre a criação do sistema cicloviário no estado de Goiás e dá outras providências. Está em discussão, encerrado. Está em votação, encerrado. Os deputados que o aprovarem queiram ficar como estão. Aprovado em segunda discussão e votação, a Secretaria para extração de autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação, 2019-003742. Autor, deputado Alisson Lima. Estabelece que as novas frotas de ônibus intermunicipais e estaduais venham adaptadas com dispositivos de retenção para crianças menores de 12 anos e dá outras providências. Está em discussão, encerrado. Está em votação, encerrado. Senhores deputados que queiram aprová-lo, queiram ficar como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado em segunda discussão e votação, a Secretaria para extração de autógrafo. Nesta sessão ordinária, apenas essa pauta, senhor presidente. Perfeitamente, senhores deputados. Como não há nenhum orador inscrito para o grande expediente, e em razão de nós termos aqui aprovado um pedido
um pedido do deputado Thales Barreto de convocação da CCJ, das comissões mistas e também de sessões extraordinárias, caso necessário, eu encerro a presente sessão. Não, extraordinário. Perfeitamente. Então, eu encerro a presente sessão, convocando sessões extraordinárias para logo após a realização das comissões. Está encerrada a sessão.